Olá, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um comentário semanal da Parashá. A Parashá dessa semana chama-se Toldot. Na Parashá Toldot nós temos, na verdade, um resumo da biografia de Isaac, filho de Abraão. Muito bem, nós sabemos que Isaac se casou com Rivka, com Rebeca, e após 20 anos sem filhos, suas preces foram atendidas e Rivka então concebe. Nós sabemos pelo relato da Torá que ela passa por uma gravidez muito difícil, onde diz o texto da Torá que as crianças lutavam dentro dela. E nós percebemos também pelo texto da Torá que Deus diz a Rivka que havia 2 nações em seu ventre. A tradição judaica ensina que, preocupada com esse movimento em seu ventre dessas 2 crianças, Rivka se dirigiu à academia de Shem, a academia monoteísta que existia então, de estudos do monoteísmo da Torá. E ali ela obteve a informação. A Torá diz que foi Deus que lhe disse. Na verdade, a tradição ensina que foi por meio dos ensinamentos desta academia de Shem. Rivka então chegou à conclusão que havia 2 nações lutando dentro dela. E outro comentário da tradição nos diz que especificamente quando ela passava pela academia de estudos da Torá, de estudos da tradição monoteísta, Yaakov, na verdade, pulava em seu ventre. E esse conflito que existiu desde o nascimento, desde antes do nascimento desses 2 irmãos, nos ensinam o caráter antagonista dos 2. O caráter antagônico das 2 crianças que estavam no ventre de Rivka, Esav e Yaakov. Sabemos pelo texto da Torá que Esav surge primeiro, então ele aparece primeiro, para depois, na sequência, Yaakov, que surge então agarrado ao calcanhar do seu irmão. Olhando mais de perto o texto, nós temos o seguinte, a partir do verso 23, do capítulo 25. Vayomer Hashem la shnei goim bevitnech ushnei leumim me'aich iparedu uleom mil'om yamatz verav ya'avod tza'ir. Verav ya'avod tza'ir significa que o mais velho, o maior, serviria então o menor. Isso é algo profético que foi anunciado para Rivka acerca dos seus filhos, em que aquele que seria o maior, Esav, no caso, seria algum dia servo do mais novo. Percebemos o caráter conflitante e o caráter belicoso de Esav, aguerrido, e a sua característica de enganador, a sua característica de volúvel, de perseguidor, basicamente. Esav é, de acordo com a tradição judaica, uma referência arquetípica a todos os inimigos históricos do povo judeu. Não é à toa que aquele conflito que existia entre esses 2 irmãos se repete na história de 2 povos antagonistas, o povo de Israel e as nações do mundo. Edom, ou Esav, ou ainda Seir, seu irmão, representa então todas as demais nações.
E especificamente a tradição judaica, o Talmud, ensina que Esav, ou Edom, é símbolo do opressor mor do povo judeu em toda a história. E na Guemará, dentro dessa mesma tradição, nós percebemos que Esav é associado ao Império Romano. É associado várias e várias vezes ao poder que emergiu na época do Segundo Templo e que tentou, de certa forma, eliminar Israel, eliminar os judeus, por meio da perseguição, por meio da diáspora, por meio da destruição do templo e da cidade sagrada. Na figura de Roma, nós vemos o ideal de Edom, de Esav, em altíssimo grau. Nós vemos um cumprimento do caráter maligno de Esav, perseguindo seu irmão para ver se o matava, se o destruía. E a Guemará é rica em referências acerca disso. E curiosamente, a mesma Guemará, ela associa Esav ao Edom ao poder que surgiu posteriormente ao Império Romano, um poder religioso, um poder diferente, um poder que buscava por todos os meios, primeiramente por meio da palavra, por meio do diálogo, do discurso, de anunciar os seus ideais, tentando seduzir Israel para que então adotasse a sua filosofia de vida. Mas obviamente os judeus estavam muito bem, solidamente edificados, a ponto de rejeitar totalmente a troca da sua antiga tradição monoteísta pelos ideais romanos, pela forma de ver do império, pelas filosofias, embora ricamente elaboradas, dos romanos, pelo seu costume moderno naquela época. Nada disso atraía o povo judeu. Preferiam eles ficar subordinados como um povo, num deserto, numa longínqua província do império, desprezados. Seria melhor do que adotar essa cultura, renegar a sua antiga tradição, a sua fé monoteísta, em favor disso. Isso despertou então o Esav, o Edom, o Esaú, que existia dentro deste império férreo, e as perseguições começaram. Veio a destruição do templo, veio a dispersão dos judeus, e depois, posteriormente, nós vemos o mesmo poder. Assim que cai o Império Romano, nós vemos outro poder se levantar, herdeiro deste mesmo império, que visa, por todas as formas, completar a obra nefasta da antiga Roma imperial, calcada no ideal de Esav, que era perseguir e aniquilar o povo judeu. Esav, então, é o arquétipo de tudo aquilo que é negativo, de tudo aquilo que é opressor, de tudo aquilo que é realmente considerado entre os judeus como algo alienígena, estrangeiro, mas não mal em si mesmo por ser estrangeiro, mas pelo fato de, por todas as formas, lutar para que Israel abandone a condição de Israel, para que os judeus abandonem a sua condição de judeu e que se misturem aos povos do mundo e que assim a herança monoteísta simplesmente desapareça. Esse é o ideal de Esav, esse é o ideal de Edom. E ao longo dos milênios nós percebemos que esse ideal tem se fortalecido, porém, com a mesma brava resistência de sempre, os judeus não sucumbem, porque não poderiam jamais sucumbir como povo adquirido, como povo sacerdotal de Hashem. Obviamente, nunca, em tempo algum, nós esperaríamos que os judeus cedessem a essa inovação
a essa mudança repentina em seus costumes, em suas tradições, em sua fé, em seu círculo de crenças, em seu círculo tradicional de educação familiar, e as suas leis tão ciosamente guardadas, tão ciosamente observadas por várias e várias gerações. O ideal de Esav, na verdade, é fazer com que Yaakov, com que Israel, com que os judeus simplesmente desapareçam da face da terra. E não se engane, os métodos de Esav, os métodos de Esaú, talvez tenham mudado na era moderna. Mas Esaú, Edom, continua atuante, continua à espreita de todo monoteísta. Uma vez que o nome Israel, na verdade, comporta todo aquele que se dirige diretamente a Deus sem intermediários. Yashar El. Mas, no microcosmos, nós temos a representação do povo judeu como símbolo de todo este povo que busca o eterno sem intermediários. E é exatamente este povo que digamos que seria o centro das atenções do moderno Esav, do moderno Edom, figura calcada nos ideais nefastos do irmão de Yaakov. A luta vai continuar. A luta deve continuar assim até Acharit Hayamim, até o fim dos dias, em que então finalmente nós veremos a redenção, veremos a exaltação do servo sofredor de Hashem, o povo judeu, os tzadikim de Israel, todos os justos de todas as gerações, que então serão exaltados naquele dia, e que nós veremos então cumprir-se finalmente a palavra do profeta, em que as nações buscarão em Jerusalém a palavra do Senhor, a palavra do Eterno e o conhecimento das suas leis. A Parashá Toldot, ela começa a contar, como falamos, um pouco da história de Yitzhak e da sua esposa Rivka, como está escrito. Yitzhak tinha 40 anos quando tomou Rivka, filha de Betuel, o arameu, de Padam Aram, a irmã de Lavan, o arameu, como esposa para si. Em Bereshit 25:20. A Torá nos ensina que tanto Betuel quanto Lavan eram pessoas desonestas, pessoas trapaceiras, que não mediam esforços para enganar as outras pessoas. Eles, na verdade, seguiam o que nós chamamos aqui no Brasil de a lei de Gerson. Eles queriam levar vantagem em tudo. Eles não mediam, então, esforços para trapacear, para iludir, para enganar. Além disso, a Torá já havia descrito anteriormente na Parashá da semana passada quem eram os familiares de Rivka. Então, por que repetir novamente? Não seria uma vergonha para Rivka ser mencionada junto com os seus parentes, que eram na verdade ímpios, que eram na verdade Rechaim? Explica Urashi, o grande exegeta judeu medieval, grande comentarista da Torá, que a intenção do verso é justamente o contrário. Isto é, os parentes ímpios de Rivka foram mencionados como forma de louvá-la, de exaltar os seus atributos e suas qualidades e suas virtudes. Urashi, citando o Midrash, ele explica que Rivka tinha uma enorme força espiritual de não aprender os maus atos dos seus parentes e dos seus vizinhos. O entendimento mais simples das palavras do Urashi é que, apesar de Rivka ter nascido num ambiente tão ruim, tão mau, em uma casa de valores tão deturpados, tão distorcidos, ela conseguiu superar as más influências do ambiente e manter a sua retidão. Nós sabemos que o ambiente influencia a educação das pessoas. No caso, o ambiente mau pode realmente trazer más influências, mas no caso de Rivka,
essa verdade não aconteceu. Rivka soube se resguardar, se proteger do ambiente hostil à boa educação, hostil à honestidade, e ela então preservou a sua integridade, tornando-se assim uma pessoa reta, uma pessoa justa e com mérito para ser então uma das matriarcas do povo judeu, do povo sacerdotal. Mas, se nós nos aprofundarmos um pouco mais nas palavras deste Midrash, oferecido pelo Rashi, nós percebemos que não é exatamente esta ideia que a Torá quer nos transmitir. O Midrash, citando um verso do Shir Hashirim, do Cântico dos Cânticos, do rei Salomão, define Rivka como uma rosa entre os espinhos. Se o Midrash estivesse querendo ensinar que Rivka continuou sendo uma pessoa justa, apesar das adversidades, então os espinhos representariam as adversidades e a rosa representaria a superação. Mas esta analogia não está correta, pois a rosa não desabrocha apesar dos espinhos. Ao contrário, é a proteção dos espinhos que permite que a rosa possa se desenvolver e desabrochar. Então, qual é o grande louvor que o verso está nos ensinando acerca de Rivka? Segundo o Rav Yohanan Zweig, para responder a esta pergunta, nós precisamos fazer uma análise quase que psicológica dos arameus, do povo em cuja região Rivka vivia. E a Guemará, no tratado Megillah 13b, define Lavan, o irmão de Rivka, como sendo um ramai, um trapaceiro. A palavra ramai contém exatamente as mesmas letras da palavra arami, arameu. Isso significa que não apenas Lavan era desonesto, mas sim todas as pessoas da redondeza, toda aquela população, todo o povo daquela sua aldeia, daquela sua região. Todas elas eram trapaceiras, eram desonestas. Porém, é necessário fazer uma distinção entre um ladrão e um ramai. O ladrão, quando age, em nenhum momento finge que as suas ações são pelo bem da vítima. Ou seja, o ladrão age de forma descarada. Já o ramai se faz passar por alguém de confiança. O ramai tenta adquirir a sua confiança. E como temos pessoas desta forma? Pessoas que surgem de repente, fazemos amizades e de uma hora para outra nos apunhalam pelas costas. Essa pessoa é um ramai, porque vem subitamente, sorrateiramente, melhor dizendo, faz amizade com você, participa da sua vida, participa do seu contexto social. Você a insere em seu meio, no meio da sua família, no seu ambiente de negócios, no seu ambiente social, e essa pessoa então, de forma sorrateira, ganha sua confiança e ela tem a habilidade de enganar a sua vítima. Ela consegue fazê-la pensar que ela está, digamos, que ela é realmente de confiança. A pessoa pensa com isso que está ganhando algo, ganhando um grande amigo, uma grande distinção com aquela pessoa, quando na verdade está sendo, trapaceada, enganada, iludida. Somente mais tarde, quando colhe seu resultado, quando a vítima percebe que foi iludida, enganada, aí então a verdadeira face do ramai aparece. Para que o ramai consiga cometer crimes dessa maneira, é necessário que ela saiba exatamente o que a vítima está pensando. Ele precisa desenvolver a habilidade de ver as coisas a partir da perspectiva do outro. Esta característica era dominada entre os arameus e foi neste ambiente pérfido, nesse ambiente ímpio, nesse ambiente
realmente desgastado moralmente que Rivka cresceu. Mas então surge uma outra pergunta. Se Abraham sabia que todas as pessoas naquela região eram trapaceiras e enganadoras, perigosas, por que pediu então que fosse trazida uma esposa para seu filho Isaac justamente daquele local? Que tipo de qualidades ele esperava de alguém que pudesse viver naquela região, um ambiente tão negativo? Muito bem, ensinam os sábios da abençoada memória que todas as características, mesmo as mais negativas, também podem ser utilizadas de maneira positiva quando equilibradas. Até mesmo a característica de ser um ramai, apesar de normalmente ser utilizada para enganar e trapacear, também pode ser usada de maneira construtiva. Os maiores atos de bondade são feitos pelas pessoas que desenvolvem uma sensibilidade em relação às necessidades do próximo. Rivka utilizou a habilidade de um ramai, isto é, de entender profundamente a cabeça da outra pessoa, de ver a situação com os olhos do outro, de agir com empatia, para atingir um alto grau de sensibilidade com as necessidades do próximo. Esta era a característica que Abraham queria para a esposa do seu filho, para que ela fosse futuramente transmitida através de uma espécie de genética espiritual dos patriarcas do povo judeu. Portanto, esta é a mensagem mais profunda deste Midrash citado pelo Rashi. A característica negativa de ser um ramai, de ser um pérfido, são os espinhos. Quando Rivka chegou ao nível de ser uma rosa, isto é, uma das matriarcas do povo judeu, não foi apesar de ter vivido com pessoas trapaceiras, mas justamente por causa disso, por ter aprendido com os arameus, trapaceiros e desonestos, a entender o coração e as necessidades do próximo. Uma profunda análise do outro. Isto permitiu que ela então chegasse a um nível de hesed, de bondade, de amor, muito elevado. Esta capacidade dos arameus de enxergar as coisas a partir da perspectiva da outra pessoa pode ser percebida mesmo em algumas sutilezas da sua linguagem, o aramaico. Há na Torá um verso difícil de ser entendido. Por exemplo, este verso está em Vaikra 20:17. Um homem que tiver relações com sua irmã é um hesed, e eles devem ser banidos diante do seu povo. A tradução de hesed em hebraico é bondade. Como é que esse versículo pode estar ensinando que este tipo de relacionamento, que envolve relações ilícitas, que fere leis de Gilui Arayot, uma abominação aos olhos de Deus, é hesed? Seria uma bondade? Explica o Rashi que a linguagem hesed, em aramaico, significa vergonha. E é isto que o verso está ensinando, que este relacionamento é uma grande vergonha. Mas por que a palavra hesed tem sentidos tão contraditórios, enquanto em hebraico tem uma conotação tão positiva, em aramaico algo tão negativo? E por que o versículo escreveu uma palavra com o seu significado em aramaico e não em hebraico? Rav Yohanan Zweig responde dizendo que os sentidos da palavra hesed em hebraico e em aramaico não são contraditórios, e sim complementares. O sentido em hebraico foca na perspectiva daquele que faz a bondade, pois aquele que faz o bem ao próximo se sente preenchido com o seu ato. Enquanto o sentido do aramaico foca na perspectiva daquele que recebe a bondade, pois quem precisa estender a mão para receber ajuda sente vergonha. Quando a Torá então utiliza a palavra hesed na língua aramaica, ela na verdade está ensinando que quando vamos fazer bondade, devemos ter a sensibilidade com a vergonha daquele que está recebendo. O ideal é tentar sempre fazer hesed
de uma maneira que não envergonhe aquele que recebe, como doar de forma que a pessoa que recebeu não saiba quem está doando. Mas o maior nível de Hesed é, ao invés de dar algo pronto, ajudar a pessoa necessitada a conquistar o que lhe falta, para que ela não precise mais passar pela vergonha, pelo pejo de pedir ajuda dos outros. Por exemplo, ao invés de dar esmola para um pobre todo mês, poderíamos ajudá-lo a conseguir um emprego, para que ele então receba seu salário digno de forma honesta, sem sentir nenhum tipo de vergonha, nem depender de ninguém. Este é o belo ensinamento da Parashá. Para fazer Hesed de verdade, não é suficiente apenas a vontade de fazer o bem, mas também é necessário a sensibilidade para evitar causar qualquer tipo de vergonha ou constrangimento para aquele que recebe. Somente assim, então, nós poderemos sentir a alegria verdadeira de ter feito a bondade, ter feito Hesed, sim, de forma completa. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Mirtzi Hashem.